Oi, meu nome é Michele e nós vamos continuar falando sobre os heterônimos do Fernando Pessoa. Espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo aí aprender um pouquinho sobre esse grande escritor da literatura portuguesa, chamado Fernando Pessoa. E hoje o vídeo vai falar sobre o Álvaro de Campos. Nós já vimos em vídeos anteriores, um pouquinho sobre Ricardo Reis, sobre Alberto Caeiro, e hoje nós vamos falar sobre um heterônimo, gente, que eu costumo brincar que é um heterônimo que se subdivide em dois heterônimos, né? Ele tem características muito diferenciadas, então parecem dois heterônimos diferentes, mas na verdade é o mesmo. Bom, na sua criação, lembra que o Fernando Pessoa cria esses heterônimos, diferente de pseudônimo, como a gente já comentou. O heterônimo, tem até data de nascimento, tem traços físicos. Então, o nosso Fernando Pessoa, ele cria o Álvaro de Campos, nascido em 15 de outubro de 1890, à 1h30 da tarde, em Tavira. Ele usa monóculo, tem 1,75 m de altura, cabelos lisos e escuros e tem uma graduação. Assim como o Ricardo Reis tinha se formado em medicina, o Álvaro de Campos ele é formado em engenharia mecânica e naval. E por que isso é importante? Lembrando que traços biográficos não vão cair em prova nenhuma para vocês, não vão ser cobrados em vestibular, mas é importante a gente saber que o fato dele ser formado em engenharia mecânica e naval faz com que ele tenha características que vão estar relacionadas aí a esse mundo das máquinas, da aceleração, dos motores, assim como o Ricardo Reis, que era formado em medicina, e a gente viu no vídeo anterior, estudioso da cultura greco-romana, da cultura clássica, e vai trazer isso nas suas obras. A mesma coisa acontece com Álvaro de Campos. Bom, então essa engenharia, essa graduação fictícia, lembrando sempre que é ficção, lembra que Fernando Pessoa que inventa tudo isso, vai fazer com que ele seja o poeta da emoção, da volúpia, das sensações, das fábricas, o poeta do século XX, da energia elétrica, da velocidade, o que faz ele ter características futuristas, características que se associam a uma das vanguardas europeias, que estavam acontecendo ali no meio desse período. E uma delas era o futurismo, que exaltava esse mundo das máquinas, esse mundo da aceleração. E como nós vamos ver isso na literatura? Eu vou apresentar daqui a pouquinho, no próximo slide, um exemplo de poema futurista dele. Bom, só que como eu disse, ele não tem só esse olhar do século XX, esse olhar futurista. Ele também vai ter momentos em que ele vai ser extremamente desregrado, instável, pessimista, inconciliado com o mundo e com ele mesmo, portanto, consumidor de drogas como ópio, é o entediado. E quando a gente lê o Álvaro de Campos, é importante a gente guardar que são características muito diferentes. Em alguns poemas ele exalta esse mundo das máquinas, em outros poemas ele está lá totalmente depressivo, falando mal de tudo e de todos, se sentindo inadaptado, inconciliado com aquele mundo à sua volta. Bom, vamos ver um exemplo de cada um dessas vertentes aí. Então, esse primeiro poema, super famoso dele, chama-se Ode Triunfal, e é o poema voltado aí para essas características de futurismo. Bom, então ele vai dizer o seguinte: a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados, fora. Por todas as papilas, fora de tudo que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. Arde-me a cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Então vejam,
essa exaltação, essa invocação desse mundo das máquinas, ele termina aqui, né, com ó máquinas, com esse vocativo, com essa apóstrofe que a gente poderia chamar também. Aqui ele exalta ó rodas, ele invoca ó engrenagens. E essa onomatopeia que ele faz aqui, né, esse rrr, que simboliza o quê? O som das rodas, o som das engrenagens. Então ele está exaltando esse mundo do futurismo. Agora, bem diferente disso, nós temos aquele poeta inconciliado, entediado, depressivo, consumidor de ópio. E ele vai dizer o seguinte: não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral, tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou um doido, com todo direito a sê-lo, com todo direito a sê-lo, ouviram? Não me massem por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhe todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência, vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Então, olha, gente, olha esse homem, né? Que não quer seguir padrão, que não quer seguir regra, queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Não, eu não sou isso, eu sou o contrário disso, eu não quero estar nesse meio, eu sou inadaptado a essa sociedade, eu não consigo seguir esse padrão e essas regras impostas. Me deixem sozinho, quero ir para o diabo, vão sozinhos ou me deixem ir sozinhos, né? Sozinho. Então a gente vê aqui esse cara totalmente, né? Ele é ele, né? Ele tá ali bem tentando seguir aquilo que ele quer seguir e não aquilo que querem que ele siga. E nesse momento também, né, nessa vertente aí dele toda pessimista, nós temos um outro que também é super conhecido chamado Tabacaria. E ele diz a seguinte ideia: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real impossivelmente real, certa desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Vejam, gente, olha, né, eu recortei aqui alguns fragmentos, mas esse poema é muito bonito e ele é muito grande.
e esse sofrimento, esse sentimento que ele consegue passar aqui, né? Lá na criação de novo do Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos ele morava, né, próximo a uma tabacaria. E aquela tabacaria era o ponto de referência de quem ele era, toda vez ele ia para aquela tabacaria, né? E certo dia a tabacaria fecha, porque o dono da tabacaria morreu. E é como se o Álvaro de Campos perdesse a referência de quem ele é, né? Perdesse ali o ponto de referência, porque ele não tem mais nem a tabacaria para frequentar. E aqui a gente percebe, né, todo esse sentimento de inadaptação. Não sou nada, nunca serei nada, né? E estou hoje vencido, estou hoje lúcido, né? Como se estivesse para morrer. Então, essa vertente que é aquela que eu disse para vocês, bem diferente da vertente em que ele vai só exaltar esse mundo das máquinas, esse mundo da aceleração. Bom, é importante que vocês guardem esses dois tipos de posicionamento do nosso heterônimo aí, Álvaro de Campos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido um pouquinho, né? E fica o convite para vocês buscarem aí mais poemas ou lerem por completo, né, os poemas que eu trabalhei com vocês aí, bom? E a gente se encontra nos próximos vídeos falando sobre outros escritores. Beijinhos, tchau!